Beneficiários do Auxílio Brasil e do BPC vão poder pedir empréstimos consignados. Para quem recebe o Auxílio Brasil, as prestações vão poder comprometer, no máximo, 40% do benefício. Para quem recebe o BPC, o limite é de 45%. A lei também aumenta a margem de consignado de aposentados e pensionistas para 45%. E para 40% no caso dos trabalhadores com carteira assinada. A gente quer fazer uma matéria explicando quais são as regras, mas também a gente acha importante fazer esse alerta sobre os riscos de um crédito consignado em cima de uma parcela de um benefício social, né? Então, primeiro, queria saber do senhor quais são os pontos dessas regras. A gente sabe que ainda falta uma regulamentação, mas que, né, quem tem a intenção precisa prestar atenção. Olha, a questão do crédito consignado, ele já tem algum tempo, né? O governo já regulamentou o crédito consignado para aposentados e pensionistas, para servidores públicos, e para cada um tem uma característica. Agora, ele vai regulamentar com relação ao pessoal que recebe o Auxílio Brasil, né? Então, ele vai estabelecer que o endividamento e o comprometimento da renda tem que ficar em torno de 40%, né? E, de qualquer forma, o Ministério da Economia deve regulamentar, criar um convênio para que as instituições que vão fazer esse tipo de empréstimo e financiamento possam se habilitar, né, como aconteceu com os aposentados e com os servidores públicos, né? Então, tem as regras próprias, né? Do ponto de vista prático, deve colocar algumas questões com relação a não ter aquele assédio, né, da instituição financeira em cima da pessoa, para que ela possa ser livre na escolha desse empréstimo. Agora, especificamente com relação ao pessoal que recebe o auxílio, está me ouvindo? Estou sim. Tá. A gente tem umas características com relação ao valor, né? O valor é relativamente pequeno e, obviamente, você tem uma questão importante, que é o comprometimento da renda, né, futura, vamos dizer assim. É triste porque as pessoas que estão envolvidas nesse programa, elas não sabem nem o que é prestação, não sabem o que é juros, não sabem o que é empréstimo. Então, tem que ter muito cuidado com relação à educação financeira, para que elas não se endividem e não comprometam esse rendimento futuro que é tão importante para elas, né? Então, do ponto de vista prático, tem dois aspectos que devem ser alertados. Primeiro é com relação ao assédio das instituições com relação ao oferecimento desse tipo de empréstimo. E o outro é com relação a eventuais golpes, né? Porque a gente viu muito na questão do auxílio emergencial, na questão do fundo de garantia, uma gama de golpes que foram aplicados contra essas pessoas e elas têm que estar muito atentas para não ser alvo dessas ações delituosas, vamos dizer assim. Sim. Ainda falta definição, por exemplo, de quando as pessoas vão poder pegar esse empréstimo e também quais as instituições que vão oferecer. Ainda falta basicamente isso, né? Do ponto de vista prático, você tem já aquelas instituições habilitadas e que hoje já fornecem o crédito, né? Devem ser as mesmas, tá? O crédito consignado. A característica do crédito consignado é o dinheiro já fica, de alguma forma, da prestação apartado do valor que vai ser pago do benefício. Então, não existe risco praticamente, porque o benefício vai ser pago e aí esse dinheiro já é retirado e a pessoa só recebe o líquido, né? Isso aí está tranquilo. Com relação ao prazo, só estamos dependendo da regulamentação por parte do Ministério da Economia. Deve acontecer já nos próximos dias, dada a urgência com que o governo quer implementar essa medida. Do ponto de vista também de mercado, é importante porque as pessoas vão antecipar um valor que vai receber, o montante é um pouco maior do que está recebendo hoje, e isso vai movimentar a economia. Então, o pessoal pode pagar uma dívida, né? Geralmente a destinação é para um crédito que tem um juros maior, ela reduz lá a despesa e vai pagar menor prestação, ou também adquirir um bem durável, né? Uma geladeira, um fogão, alguma coisa assim. Então, isso, de qualquer forma, vai movimentar a economia, sim, porque nós estamos falando de quase 20 milhões de pessoas, né? E, a partir de determinado momento, elas vão ter acesso a esse crédito que hoje elas não têm. A grande maioria dessas pessoas, elas não têm acesso nem ao mercado financeiro. E, às vezes, nem conta corrente tem, né? Recebe via poupança, alguma coisa assim.
Então, é muito complicado do ponto de vista operacional e logístico esse tipo de crédito. Mas me parece que o governo vai fazer um planejamento, esperamos isso, né? E que não cria nenhum imbróglio aí para as pessoas, né? Que realmente precisam desse dinheiro, né? A verdade é essa. Sim, e a gente comentou um pouquinho mais cedo também a respeito do que a pessoa precisa observar para, né, se está pensando em contratar, o que precisa observar. E queria que o senhor desse um exemplo, a gente tenta ser o mais didático possível nas reportagens para, de fato, conseguir traduzir, né? Se a gente pudesse dar alguns casos ali em que, de fato, esse empréstimo pode vir a ser benéfico e outros que não, que seria melhor a pessoa pensar um pouquinho mais, esperar um pouquinho mais para depois decidir se pegaria ou não. Tá bom. A primeira questão importante é a taxa de juros que vai ser cobrada, né? Hoje, o servidor público está em torno de 20%, o aposentado 29%, e a gente espera que a taxa de juros oferecida a esse segmento aí também esteja próximo disso. Porque chegaram a comentar, inclusive, que seria 79%. Isso é um absurdo, né? Então, se a taxa de juros for muito alta, a primeira questão é não tomar um empréstimo. Tomar cuidado. Segundo, a questão de pegar esse dinheiro para gastos corriqueiros, né? Também não é o objetivo. Ou seja, a compra impulsiva deve ser evitada. Então, a primeira questão é sentar e fazer um planejamento. O que eu preciso, o que eu quero fazer com esse dinheiro. E a partir desse mapa mental, e até a pessoa vai sair e decidir qual o valor que ela vai tomar. E ela não tem que olhar, pegar o máximo, né? Ela tem que pegar o que ela realmente precisa. Então, do ponto de vista de valor, a gente acredita que esse crédito vai situar em torno de R$3.000, R$4.000. Né? O que então eu posso comprar com isso? Lembrando que tem que também se definir o prazo. Né? Existe um prazo hoje de 48 meses, não sei se isso vai ser mantido para esse tipo de linha, nós vamos ter que aguardar a decisão do Ministério da Economia. Então, esse dinheiro ele deve ser utilizado realmente de uma forma planejada, né? Para que a pessoa possa ter a ideia, a noção de que ela não vai ter esse recurso no futuro. Porque quando ela receber o benefício daqui a um ano, vai deduzir a prestação. E nem está garantido ainda que, a partir de 1º de janeiro, o benefício continue como R$600. Esses R$600 é até 31 de dezembro. Não está definido. Então, todo esse cuidado deve ser observado.